Olá pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos ao canal FM Física e Matemática. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a fórmula de interpolação de Newton. Eu vou deduzir a fórmula de interpolação de Newton. Eu vou falar também sobre alguns operadores bastante básicos e simples. E vou também dar uma aplicação da fórmula de interpolação de Newton, ok? Eu vou deixar também muitos links aqui na descrição com outras aplicações da fórmula de interpolação de Newton e outra teoria relacionada. Então vamos lá. Ok. Então, primeiro nós vamos definir o operador de diferenças. E vamos supor então, por simplicidade, nós temos uma função f de RR, ela poderia ser, por exemplo, uma função, na verdade, de R nos complexos, ou então uma função definida apenas nos inteiros ou nos naturais, em outro conjunto aqui que poderia ser real ou mesmo inteiro também. Mas por simplicidade, nós vamos considerar a função f de R em R. Ok? Nós vamos definir o operador delta da seguinte maneira. Delta de f de x é igual a f de x mais 1 menos f de x. Então esse operador delta, ele aplicado numa função f de x, aplicado em f de x, ele leva em f de x mais 1 menos f de x. Ok? E agora nós definimos a potência desse operador. Primeiro nós definimos delta elevado a zero de f de x igual a f de x. Depois nós definimos recursivamente para n natural as outras potências desse operador. Delta elevado a n mais 1 de f de x é definido como delta n de f de x mais 1 menos delta n de f de x. Ok? Então essa daqui é uma definição recursiva. Em especial, aplicar o delta elevado a n em f de x é aplicar n vezes o operador. Aplicar n vezes essa diferença aqui, ok? E outra coisa também é quando o expoente for 1, nós podemos não escrever o símbolo aqui em cima, ok? Então delta elevado a 1 é o delta de f de x. Definimos agora também um outro operador, que é o operador E. O operador E, ele faz E de K de f de x é igual a f de x mais K, onde esse K aqui é um número real, ok? Ele só compõe a função com x mais K, em vez de colocar x aqui, ok? Então tá bom. Então com essas definições aqui, nós vamos demonstrar simbolicamente a fórmula de interpolação de Newton. Então é o seguinte, você pode perceber aqui que aplicar o delta na f de x é a mesma coisa que aplicar o E com a potência 1 aqui, que fica f de x mais 1, e aplicar o menos 1, menos 1 vezes identidade, ok? Então, aplicar o delta de f de x é igual a aplicar esse operador aqui, E menos 1. Porque o E aplicado no f de x vai dar f de x mais 1 e o menos 1 vai dar o menos f de x. Então aplicar o delta é igual a aplicar o E menos 1. Ok? Então, com esses operadores aqui, é possível definir um tipo de estrutura algébrica em que se pode provar que é uma estrutura chamada anel comutativo com unidade, onde nós definimos a adição desses operadores, definimos e produto por constantes também. E acaba então que esse operador aqui, delta, é igual a E menos 1. E eu não vou provar nesse vídeo, mas é possível de provar que nós podemos operar, por exemplo, adicionar um de cada lado para obter essa expressão aqui. Fazer contas parecidas com a que fazemos com números, ok? Pois é possível criar uma estrutura aqui de anel comutativo com unidade. Então aqui, delta igual a E menos 1, nós podemos somar um de cada lado, ficando delta mais 1 igual a E. E também é possível definir o produto desses operadores aqui, que é compor eles, por exemplo, elevar o número n natural, é compor o operador n vezes, ok? Então, é possível também mostrar que nessa estrutura, que é um anel comutativo com unidade, vale o binômio de Newton. O binômio de Newton nós podemos aplicar aqui o delta mais 1. Como o delta mais 1 é igual a E,
nós podemos elevar a n aqui. E elevado a n é igual a delta mais 1 elevado a n. E expandir isso aqui pelo binômio de Newton. Então, estou supondo aqui também que o binômio de Newton seja bem conhecido. Ok? Que fica ok, então. Somatório de k igual a 0 até n, de n escolhe k, vezes delta elevado a k. Apareceria um outro fator aqui também, que era o 1 elevado a n menos k, mas potência de 1 é sempre 1, então não precisa escrever. Ok? Então, estou supondo aqui que é bem conhecida a propriedade do binômio de Newton. E esse vídeo aqui, é claro, não está bem explicado, pois não temos tempo, inclusive, para fazer esse vídeo. Toda a teoria, né, mostrar que isso aqui realmente é um anel comutativo com unidade, que é um pouco longo, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um texto meu um pouco antigo, onde eu faço isso. Ok? Então, nós podemos aplicar isso aqui, só que isso aqui são operadores, nós podemos aplicar em funções. Então, nós aplicamos isso na função f no ponto x0. Então, aplicando em f de x0, o operador e elevado a n fica f de n mais x0. Lembrando que o operador é n, o que ele faz? Ele coloca o expoente aqui dentro da função. Então, fizemos isso aqui. E aqui fica essa soma com coeficiente binomial e o operador delta elevado a k aplicado em f de x0. E essa aqui é a fórmula de interpolação de Newton. A fórmula de interpolação de Newton ela é usada, por exemplo, também em métodos numéricos, para você passar um polinômio por pontos que você tenha. Ok? Mas nesse caso aqui os pontos devem ser igualmente espaçados entre eles, de passo 1. Por exemplo, 1, 2, 3, etc. Ok? Então tá bem. Então, nós deduzimos a fórmula de interpolação de Newton, e com essa fórmula eu vou dar uma demonstração de uma propriedade de uma soma, né, chamada convolução de Vandermonde ou relação de Euler, que é essa identidade aqui. Então você pode olhar para essa identidade e pensar assim: minha nossa, o que é isso aqui? Uma soma com um produto de coeficientes binomiais dando outro coeficiente binomial. Mas como a gente prova isso? Então nesse vídeo eu vou aplicar a fórmula de interpolação de Newton para provar essa identidade. Ok? Essa identidade aqui ela pode ser demonstrada de várias maneiras. Uma maneira, por exemplo, é considerar o produto de polinômios. Dá para provar também usando derivadas. Dá para provar usando argumentos combinatórios. Mas nesse vídeo eu vou fazer a aplicação da fórmula de interpolação de Newton. Ok? Essa fórmula de interpolação de Newton ela tem alguma utilidade também para calcular algumas somas de coeficientes binomiais. Ok? E também ela pode entrar na dedução de algumas fórmulas de progressões aritméticas, que eu também deixarei um texto aqui na descrição sobre isso. Só que não é uma progressão aritmética comum, é uma progressão aritmética de ordem P. É uma generalização da progressão aritmética normal. Então, mas nesse vídeo aqui eu vou falar apenas sobre essa aplicação na demonstração da convolução de Vandermonde. Ok? Então nós vamos provar essa identidade. E vamos à demonstração dela então usando a fórmula de interpolação de Newton. Então nós vamos tomar aqui a função que toma f de n mais x0 é igual a n mais x0, escolhe p. Ok? Nós vamos usar também a relação de Stiefel para coeficientes binomiais, que eu também não vou provar aqui. É uma relação bastante conhecida para coeficientes binomiais. Eu talvez faça um vídeo depois demonstrando mais coisas sobre o coeficiente binomial. Mas a relação de Stiefel ela diz basicamente o que está escrito aqui, que x mais 1 escolhe p, menos x0 mais 1 escolhe p, menos x0 escolhe p, é igual a x0 escolhe p menos 1. Mas só que essa diferença aqui, o que ela é? É o delta do f de x0, que é o f de x0 mais 1, aqui o p está fixo, né? A função é em x0, menos x0 escolhe p. Ok? Então, quando nós aplicamos o delta em f de x0, o que acontece? Nós temos o número p aqui. Quando a gente aplica o delta elevado a 1 de f de x0, continua o x0 aqui em cima e fica menos 1 aqui na entrada onde está o p. Ok? Então, o que acontece?
Isso quando aplicamos a primeira diferença, o delta de f de x0. Quando nós aplicamos sucessivas diferenças, por essa relação aqui e por indução, nós podemos mostrar que a aplicação k vezes do operador de diferença em f de x0 dá x0, escolhe p menos k. Subtrai aqui um número do expoente do operador de diferenças. Ok? Então tem isso. Mas só que isso aqui nós podemos aplicar aonde? Nesse termo aqui, na fórmula de interpolação de Newton. Ok? Então esse termo aqui, x0, escolhe p menos k, aparece aqui quando nós interpolamos com essa função aqui. Ok? Então essa função aqui, n mais x0, escolhe p, pela fórmula de interpolação de Newton, ela vai ser igual ao somatório de k igual a 0 até n, de n escolhe k, vezes a késima diferença de f de x0, que nada mais é do que esse termo aqui. Então a demonstração acabou. Então, sabendo o básico de coeficiente binomial e essa fórmula de interpolação de Newton, esse resultado aqui sai direto, de forma bastante simples e trivial e básica. Essa demonstração aqui da relação de Stiff não é difícil. Esse resultado da interpolação de Newton também não é tão complicado assim. Mas nesse vídeo, em especial, eu quis fazer essa demonstração da convolução de Vandermonde usando a fórmula de interpolação de Newton. Ok? Então tá bom. Então nós deduzimos essa expressão aqui. E dela nós podemos tirar uma outra fórmula de soma de coeficiente binomial, que é essa fórmula aqui, bastante conhecida. Ela sai desse resultado que nós provamos, tomando esses valores k aqui, o índice superior do somatório, esse valor r, esse valor s, todos como um valor n. Então fica n aqui também fica n, no limite superior do somatório, aqui também fica n, e aqui fica n também. E aqui fica r mais s, só que ambos são n, então fica 2n. 2n escolhe n. Ok? E outra coisa também, que nós temos a propriedade de simetria, né, do coeficiente binomial, que n escolhe p é igual a n escolhe n menos p. Então, esse termo aqui é igual a este. Então fica o quê? Esse termo ao quadrado. Então nós deduzimos então essa expressão. Somatório de p igual a 0 até n de n escolhe p ao quadrado é igual a 2n escolhe n. Então é basicamente isso que eu quis fazer nesse vídeo. Eu apresentei para vocês a fórmula de interpolação de Newton, que eu devo fazer outros vídeos com outras aplicações dela, inclusive na teoria de progressões aritméticas, né, de ordem superior. A PA, que normalmente se estuda a progressão aritmética, ela é uma progressão aritmética de ordem 1, onde você aplica esse operador de diferenças e dá constante. O termo da progressão aritmética, por exemplo, a de n mais 1 menos a de n é igual a uma constante que é razão. Já para a progressão aritmética de ordem 2, nós tomamos a segunda diferença da sequência e ela tem que dar uma constante não nula. A de ordem 3, temos a terceira diferença da sequência, tem que dar uma constante não nula também. E assim sucessivamente. Uma progressão aritmética de ordem p, nós podemos definir como uma sequência em que a aplicação p vezes do operador de diferença, em qualquer termo dela, sempre dá uma constante não nula. Ok? E com isso nós deduzimos facilmente também a fórmula fechada dela a partir da interpolação de Newton. Porque aqui aparecem as diferenças. Né? Então numa hora o termo aqui ele para. O termo para de contar porque para k suficientemente grande, né? Maior ou igual a p, a diferença vai ser nula, porque a diferença de uma constante é zero. Então essa fórmula aqui, a fórmula de interpolação de Newton, também dá uma fórmula geral para as progressões aritméticas de ordem p. Ok? Então obrigado por assistir esse vídeo. Se gostaram, vocês ficam convidados a se inscrever no canal, a clicar no botão gostei e a compartilhar o vídeo nas redes sociais. Então obrigado por assistirem e até a próxima.